Então, pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade aqui no assunto da aula. A gente finalizou a aula passada falando sobre potências, né? Potência ativa, reativa, aparente. Temos um exemplozinho lá com um triângulo de potências, com algumas coisas nesse sentido. E hoje vamos tratar já da parte do início mesmo, da 5410, né? Falando sobre divisão de circuitos e dos principais elementos que a gente encontra no quadro de distribuição, nas instalações elétricas em si. Aqui com vocês. Bem, então aqui no capítulo 2, já no segundo conjunto de slides, né, a gente vai ver as recomendações da 5410, de acordo lá com a norma 5410, né, a principal norma que a gente tem sobre instalações elétricas de baixa tensão. E lá na norma, depois dessa apresentação sobre o dimensionamento de condutores, a gente já vai encontrar dimensionamento de condutores, não, perdão, da previsão de carga, né, que a gente fez anteriormente com os ambientes, de acordo com a área, perímetro do ambiente, previsão de carga de iluminação e de tomadas. Ela vai chegar num ponto que ela vai fazer uma recomendação sobre os circuitos, né, sobre divisão de circuitos. Então, basicamente, o que seria um circuito, né? Então, um circuito é um conjunto de condutores que vai alimentar as suas tomadas ou a iluminação. Então, se eu tivesse um único conjunto de condutores, uma única fase neutra e terra, que saíssem do quadro, esse único trio de condutores, e fossem alimentar todas as nossas tomadas e iluminação, qual era o problema que poderia acontecer? A qualquer momento, se houvesse algum tipo de defeito no circuito, uma lâmpada se curto-circuitasse, um equipamento quebrasse, entrasse em curto, toda a instalação seria desenergizada pelo único dispositivo de proteção existente, pelo único disjuntor da instalação. Então, se do nada você teve algum equipamento específico, um chuveiro que queimou, que entrou em curto, primeiro que você nem teria muito como encontrá-lo, porque ele estaria desenergizado com todo o resto da carga. Então você teria que fazer testes, daria bem mais trabalho, e se for à noite no escuro, né? Pior ainda. Então, em termos de seletividade do defeito, né, que é uma das características que a gente procura, não é nada seletivo esse tipo de sistema de proteção, né? Se eu tivesse um só disjuntor, um só circuito para a residência como um todo, no momento em que ocorresse defeito de qualquer carga, toda a instalação estaria desligada. Então, o sistema de proteção atuaria, protegeria os fios, mas ele não seria seletivo, ou seja, ele não isolaria apenas uma pequena região onde a carga se encontra. Então, devido a isso daí, é importante que a gente divida esse nosso circuito principal, que vai alimentar a casa, em vários circuitos, certo? Eu vou ter um circuito 1, circuito 1 para uma parte das cargas da casa, circuito 2 para outra parte, 3, 4, 5, 6. E aí, vários disjuntores e vários conjuntos de fios. No caso, esses 3 fios, né? Fase, neutro e terra. Quando ocorrer algum defeito na tomada, no equipamento que está na tomada da minha cozinha, só o circuito da cozinha, ou só as tomadas da cozinha, que vão ser
prejudicadas, que vão ser desenergizadas. A iluminação vai continuar igual, as tomadas dos quartos, as tomadas das salas, enfim, todas as outras vão estar em perfeito funcionamento. Só que a gente não pode sair separando o circuito de cabeça, né? Tem algumas regras que a gente tem que seguir para essa divisão de circuitos. São bem simples, são 4 recomendações. Sim, então, antes de mostrar as recomendações para a divisão de circuitos, a gente diz que a instalação deve ser dividida, né, em vários circuitos, com esse objetivo. Cada circuito pode ser seccionado deve ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida. O que significa isso? A gente está numa instalação, tem uma equipe, pensando num ambiente maior que uma casa, né? Está numa indústria, enfim, e uma equipe de manutenção foi lá e desligou um disjuntor e foi fazer uma determinada manutenção. Então, se outra pessoa chegar e ligar outro disjuntor que esteja desligado, aquela carga ou aquele circuito que está sendo realizada a manutenção ou parte dele não deve ser energizado. Ou seja, a gente não deve ter um mesmo ponto de alimentação sendo alimentado de 2 locais diferentes, de 2 circuitos diferentes, certo? Trazendo para residências, a norma nem deixa isso muito claro, mas o que eu gosto muito de fazer para evitar acidentes é o seguinte: dentro de um mesmo cômodo, tomadas de uso geral ficarem no mesmo circuito, certo? Então, às vezes, na cozinha, o pessoal vai e coloca 2 tomadas de uso geral no circuito 2 e 4 tomadas de uso geral no circuito 3. Qual problema isso poderia dar? Na hora que o camarada fosse lá, não, faz a manutenção na cozinha, vou desligar o disjuntor, viu que algumas tomadas foram desligadas, e imaginar que talvez todas tomadas da cozinha estivessem desligadas. Mesmo que, a gente sabe, seguindo normas de segurança nas instalações elétricas, a gente teria que fazer o teste em cada lugar, mas aí nem sempre essas prevenções, né, são feitas durante algum tipo de manutenção. Então, eu gosto sempre de colocar tomadas de uso geral do mesmo cômodo, concentradas no mesmo circuito. Se tiver algum de uso específico e queira ficar no circuito próprio, pode deixar num outro circuito, não tem problema. E tomada de uso específico, geralmente já é até esperado que ela esteja num circuito próprio só para ela. Mas tomadas de uso geral e vizinhas na mesma parede, uma no circuito e outra em outro, ou seja, uma tendo um disjuntor próprio e a outra tendo um disjuntor próprio, separados, é até arriscado na hora que você vai lá e não fazer uma manutenção nessas tomadas aqui. O eletricista desliga um disjuntor só e pensa que todas daquela tomada estão desligadas. Então, é colocar recomendação, né? Colocar esses circuitos dentro do mesmo cômodo, no mesmo dispositivo de proteção, né? Essas tomadas dentro do mesmo cômodo, no mesmo dispositivo de proteção, fazendo parte do mesmo circuito. E também que cada tomada terá apenas um circuito que vai alimentá-la, apenas um disjuntor que vai alimentá-la. Nunca poderemos ter, deixa eu aceitar o colega de vocês aqui, nunca poderemos ter uma alimentação de um mesmo ponto por 2 locais diferentes, certo? E a divisão deve levar em consideração, no caso aqui, uma facilidade de inspeção. Então, no caso de algum defeito, alguma coisa, pelo menos identifique a região onde ocorreu o defeito. Então, se ocorreu uma fuga de corrente e eu tenho um elemento só de proteção, é muito difícil saber onde ocorreu a fonte de corrente, principalmente se o tamanho da instalação for pegar uma casa, 2 pavimentos,
se você está projetando de 350 metros quadrados, ou seja, uma casa bem grande, se colocar um dispositivo só de proteção, um DR só, por exemplo, que a gente vai falar mais sobre DR, um dispositivo diferencial residual que protege contra choque elétrico e fugas de corrente, para a casa como um todo, aí complica a sua vida. Porque se houver uma fuga, você vai ter que, a princípio, procurar de tomada em tomada, de instalação em instalação, para identificar essa falta. Então não é interessante isso daí. Quanto maior for a seletividade daquele defeito, melhor. Porque se eu tenho vários circuitos de proteção, vários dispositivos de proteção, e a casa, partes da casa sendo protegidas por cada um desses elementos, né? Então a parte dos quartos está sendo protegida pelo elemento 1, a parte da cozinha por outro, e assim sucessivamente. No momento que ocorrer algum defeito em uma dessas partes da casa, só um dispositivo irá desenergizar. O restante continuará normalmente seu funcionamento. Então, só em ter isso daí já é uma grande vantagem. A divisão de circuito também tem que considerar a possibilidade de ensaios, né, e manutenção preventivas. Então, é necessário, às vezes, desligar um circuito para substituir, às vezes, uma lâmpada mais antiga que já não esteja mais iluminando tão bem, ou que você queira uma outra tecnologia de lâmpada, ou alguma coisa, ou pegar uma tomada que era de uma só tecla, de uma só função, e colocar mais duas ali, ou três, para evitar o uso de um T com algum mau contato, enfim. Qualquer tipo de manutenção, expansão, alguma coisa é importante fazer com o circuito desenergizado. E aí, se eu posso manter o resto da minha instalação em funcionamento, desligar só onde eu estou precisando, melhor ainda. Evitar que a área toda fique sem alimentação. E aí são essas 4 regrinhas para a gente dividir os circuitos, né, conforme a norma. Então, não vou sair dividindo aleatoriamente, mas seguindo essas 4 regrinhas aí, a gente consegue dividir mais adequadamente os nossos circuitos. Então, aqui tem um mínimo, né? Se você quiser dividir em um número maior de partes seguindo essa norma, não tem problema. Então, a gente vai ter que ter pelo menos um circuito para tomadas, certo? Separado da iluminação. Então, pelo menos um circuito de tomada separado de iluminação. Equipamentos concorrentes maiores de 10 amperes, então equipamentos ali, tomadas de uso específico, né, equipamentos com grandes correntes, a gente vai ter que colocar um circuito próprio para eles, um disjuntor próprio para eles, o chuveiro, né, a gente calculou, dava mais de 20 amperes, vai ter um circuito só para esse equipamento. Tomadas, então se eu tiver 4 chuveiros numa casa, vão ser 4 circuitos, um para cada chuveiro. Tomadas de cozinha, copa, áreas de serviço, copa cozinha, lavanderias e áreas análogas, ou seja, as chamadas áreas molhadas, né? Então, nessas áreas molhadas, onde vão se trabalhar com equipamentos elétricos e com água, muito próximos ali, reduzindo aí, ou aumentando o risco, né, já que a gente trabalhando com água, a gente reduz a nossa resistência elétrica, né, e aumenta a probabilidade de haver, em algum momento, algum choque elétrico. Então, nesses circuitos, colocar um circuito próprio também, ou seja, pelo menos um circuito próprio para essas instalações. Então, se eu tenho uma casa relativamente pequena, com um banheiro, com um chuveiro elétrico, e logicamente, com a cozinha, e com iluminações e outras tomadas, eu vou ter que ter uma carga, um circuito para as tomadas da minha casa, um circuito para iluminação, então 2 circuitos, um circuito para o chuveiro,
que é o único equipamento com corrente acima de 10 amperes nessa casa, 3 circuitos, e um circuito para a cozinha, certo? 4, pelo menos, e para a área de serviço, enfim, pelo menos 4 circuitos eu vou ter que ter. Agora, se eu quiser, tiver uma casa um pouco maior, tiver iluminação, eu vou dividir em 2 pavimentos, vou dividir em 2 circuitos, ou até em mais. Se eu quiser dividir o térreo em 2 circuitos de iluminação e o primeiro andar em 2 circuitos de iluminação, não tem problema. Tomadas, vou dividir os circuitos de tomadas, não tem problema também. Divide tudo, todos os circuitos de tomadas, deixa um circuito para os quartos, outro circuito para salas, outro circuito, enfim, vai dividindo os cômodos, né? E cozinha também. Como eu disse, às vezes tem um pessoal que coloca dentro da mesma cozinha, dentro da mesma parede da cozinha, 2 circuitos diferentes. Aí eu já não gosto, já acho muito arriscado. Mas se quiser colocar a cozinha e a copa, se tiver copa, né, num circuito, e área de serviço e lavanderia em outro circuito, aí eu já não vejo problema. Pode ser sem problemas. Certo? Então é isso. Tem exceções da regra, certo? Então, principalmente no que tange aqui a parte de tomadas e iluminação. Eu falo sempre da exceção, porque às vezes tem concursos ou alguma prova que vocês vão fazer futuramente, que o pessoal concentra mais nas exceções do que nas regras, né? Então, se tem uma única questão sobre divisão de circuito, o cara concentra na exceção, eu acho desnecessário. Mas, enfim, em circuitos de baixas correntes, né, até 16 amperes ou menos, a norma abre uma exceçãozinha para tomadas e iluminação. Eu vou até abrir aqui a norma para a gente discutir juntos aqui. Acho que ela está aqui. Vamos abrir aqui a norma para a gente ver justamente essa partezinha de divisão de circuitos. Deixa eu botar aqui para pesquisar se ele encontra mais fácil. Página 18. Divisão da instalação, segurança, conservação, manutenção, blá blá blá. As cargas devem ser de fase. Opa. Vamos botar mais para frente. Pronto, aqui. Então, vamos lendo aqui até chegar na exceção, né? Todo ponto, está na seção 9.5.3, todo ponto previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado a um equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes deve ser um circuito independente. Então, equipamentos maiores que 10 amperes, colocar um circuito só para ele. Então, chuveiro, outro equipamento, alguma bomba de maior potência, colocar aqui um elevador no prédio, enfim, colocar um circuito próprio para esses dispositivos. Pontos de tomada de cozinha, área de serviço, locais análogos também devem ser atendidos por circuitos, ou seja, botou circuitos, né? Pode ser até mais de um, então, exclusivamente destinados à alimentação desses locais. Aí aqui, ó, chega a exceção, né? Todo mundo fala que toda regra tem uma exceção, então, se for regra, tem que ter a exceçãozinha dela aqui. E às vezes é justamente esse ponto que o pessoal fica em cima numa prova de concurso, acho que no ENAD eu nunca vi, mas em prova de concurso já vi mais de uma vez. Que é o quê? Que locais devem se admitir como regra de exceção, tem um ponto lá em cima que diz que tomada de iluminação deve ser separado,
mas que pontos de tomada, exceto esses de cozinha, né, e pontos de iluminação, podem ser alimentados por um circuito comum, ou seja, posso misturar iluminação e tomadas, desde que essas três regrinhas sejam atendidas, né? Então é o que? Então, o circuito, a corrente do circuito comum, ou seja, que vai misturar tomadas e iluminação, não deve ser maior que 16 amperes. Não deve ter mais de 16 amperes a corrente do circuito todo, né? Os pontos de iluminação não sejam alimentados, ou seja, se eu não posso ter também a iluminação toda da instalação alimentada nesse circuito. Deve ter mais um circuito, pelo menos, com parte da alimentação da casa. Então, os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum, as tomadas, né? Os pontos de tomadas também não vale cozinha, tal, para essa regrinha, não seja alimentado em sua totalidade por um só circuito, no caso dele ser comum. Aonde é que a gente mais encontra isso daqui? Essa exceção na instalação, quando há, né? É quando a gente tem, por exemplo, um banheiro. No banheiro a gente tem ali uma tomadinha próximo ao lavatório, né? Em cima ali da pia do banheiro, uma tomadinha só, e geralmente essa tomadinha está até junto com o interruptor. É uma tomada e interruptor juntos, para ligar a lâmpada do banheiro. Então, às vezes, o pessoal vai e coloca junto, né, a iluminação do banheiro com a tomada do banheiro, que é uma só iluminação, que é uma só, geralmente, também. E aí, nesses casos, admite-se que, como estão próximos ali, está a mesma fase, a mesma caixa de passagem, o mesmo espelho, né, da tomada e da iluminação, então acaba-se fazendo a derivação e aproveitando ali mesmo o espaço, para não ser necessário descer 3 fios, fase neutra e terra para a tomada, e mais 2 fios, retorno e neutro para iluminação. Perdão, fase e retorno para iluminação, para um interruptor. Então acaba que já coloca todo mundo no mesmo circuito, né? Mas sabendo disso que, logicamente, eu vou ter um circuito de iluminação para outras tomadas, eu vou ter para outros pontos de iluminação, outras lâmpadas, e eu vou ter outros circuitos de tomadas para outras tomadas da casa. Mas, a princípio, pode ser que sim, se tiver algum ponto numa questão informando que sempre tomada vai ficar separada de iluminação, você vai dizer, não, tem exceções, né? As exceções são para circuitos abaixo de 16 amperes e que haja pelo menos mais um circuito de iluminação na instalação e pelo menos mais um circuito de tomada na instalação. E essa regra não vale para a cozinha e áreas análogas, certo? Então, pronto, é isso daí que vocês vão responder. Então, são essas 4 regrinhas aqui, né? Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, o meu quadro de distribuição com 10, 20 disjuntores, e cada disjuntor vai estar seccionando a fase. É como se eu pegasse aqui, vem uma fase só, ou vem 3 fases, né, no circuito trifásico da equatorial, e aqui por trás do meu quadro vai ter um monte de emenda, que eu vou pegar a fase 1, vou dividir aqui para 3 desses disjuntores, vou pegar a fase 2 para mais 3, a fase 3 para mais 3, vou dar uma equilibrada nessas 3 fases, e o disjuntor 1 vai ficar responsável por motores, disjuntor 2 por lâmpadas, disjuntor 3 por ar-condicionados, e assim sucessivamente, certo? Essa é a ideia da divisão de circuitos. Quando se tem uma fase só, essa fase é feita a separação dela, né,
Eu falo emendas, né, porque a gente imagina mais facilmente uma emenda, mas na prática, emenda não dá certo, né? Porque ficaria um bololô de fios ali, de emendas, às vezes não tão bem feitas, então a gente acaba utilizando o chamado barramento, certo? Que eu vou falar para vocês agora, que são aqui componentes do nosso quadro de distribuição ou quadro de luz, certo? Então, faz parte do quadro e é um dos principais elementos do quadro, né? Os dispositivos que vão ser responsáveis por receber os condutores lá do medidor, lá do quadro geral, e ramificá-los, certo? Para os circuitos terminais, para chegar até efetivamente nossas tomadas. Então, o quadro de distribuição é o componente destinado a abrigar um ou mais dispositivos de proteção e ou manobra e a conexão, né? Essas ramificações, os responsáveis por ramificações, né? E a conexão dos condutores elétricos interligados aos mesmos. Distribuição de energia aos diversos circuitos, recebe os condutores que chegam do medidor ou do centro de medição. Então, no quadro de distribuição ou quadro de luz, né, são conhecidos assim, é um quadro interno já da instalação. Você pode ter um quadro mais distante, né, lá do quadro do medidor, geralmente ali na entrada da instalação, e dentro da instalação já tem o quadro de distribuição ou quadro de luz. Então, o que ele recebe? Ele é o centro de distribuição, pois recebe os fios que vêm do medidor. Nele é que se encontram os dispositivos de proteção, então os disjuntores vão estar aqui, DR disjuntores, e dele vão partir os circuitos terminais que vão alimentar lâmpadas, tomadas e outros aparelhos eletrônicos de casa. Certo? Então, os componentes do quadro de distribuição são: eu vou ter um disjuntor geral, certo? Vou ter o disjuntor geral, vou ter, depois do disjuntor geral, vou ter o barramento de interligação das fases. Então, se eu estiver chegando lá do meu medidor, fase, neutro, e você fez lá um aterramento, depois do medidor e está mandando terra também, então chega fase, neutro e terra, chega esses três condutores lá do quadro geral, externo à sua instalação, né, próximo da medição. Então, se essa fase está chegando, ela tem que ser ramificada. Se esse neutro, que é um fio só, está chegando, ele vai ter que ser ramificado. E se o terra está chegando, ele vai ter que ser ramificado. Porque para cada circuito, eu vou mandar um desses condutores para alimentar. Então, se eu tiver 10 circuitos, eu vou fazer 10 ramificações da fase que eu recebi, 10 ramificações do neutro que eu recebi, 10 ramificações do terra que eu recebi. Certo? É basicamente isso. Então, eu tenho que ter os componentes que vão permitir essa ramificação de uma forma mais simples. Então, aqui, ó, quem vai fazer a ramificação das fases é o barramento de interligação das fases. Ele vai fazer essa ramificação e já vai fazer a conexão de cada um desses novos ramos, né, para os disjuntores terminais. Então, tem um disjuntor geral, que eu gosto de colocar um disjuntor geral no quadro de distribuição interno. Tem que ter um disjuntor geral no outro quadro também externo, mas para permitir uma manutenção no meio do caminho, eu gosto também de colocar um quadro, um disjuntor, uma réplica do disjuntor lá da entrada, no disjuntor interno, certo? Se eu precisar desligar todos aqueles elementos, eu vou lá e desligo um só. Tenho como fazer isso. Barramento de interligação das fases, que é esse barramento que vai fazer essa ramificação. Nesse barramento eu já ligo os meus disjuntores terminais, ou seja, aqueles que vão ficar para cada local da casa, né? Para a cozinha tem um disjuntor
Para as tomadas da cozinha, um disjuntor. Para a iluminação, eu tenho um outro. Para tomada do banheiro, eu tenho um outro. E assim sucessivamente. E como eu disse que o neutro e o terra têm que ser ramificados também, então eu vou ter a ramificação do neutro e a ramificação do proteção, da terra, certo? Do condutor de terra. Então, eu vou usar isso com barramento de neutro e barramento de terra, que é um pouquinho diferente do barramento das fases. Um pouquinho não, um poucão, bem diferente do barramento das fases. Já que o barramento de neutro e terra, o disjuntor não precisa ser conectado a ele, certo? O disjuntor vai ficar conectado diretamente só às fases, né? A estrutura em si, né? Uma caixa que pode ser metálica, uma caixa plástica, tampa, etc, etc. Então tá aí um exemplo, né? Esse tipo de instalação recebida pela distribuidora, a gente não tem aqui no estado. Vê aqui que ele está mandando, a distribuidora, né, lá do quadro de medição, está mandando 2 fases. Então, esse aqui é o chamado circuito bifásico, certo? A gente não tem circuitos bifásicos aqui no estado. Outros estados a gente tem, onde tem 127 volts de tensão, a gente tem circuitos bifásicos também. Aqui a gente só tem 2 possibilidades, que é o monofásico, ou seja, eu recebo só uma fase, e o trifásico, que eu recebo 3 fases. Eu tenho só essas 3 possibilidades por aqui, certo? No nosso estado. Na maioria dos estados do Nordeste, a gente só vai ter essas 2 possibilidades, aliás. Ou monofásico ou trifásico. Bifásico, mais para o Sudeste, que a gente vai encontrar com mais facilidade. E aqui o que foi feito, né? Eles já chegaram aqui no quadro de distribuição no chamado DR, certo? É o disjuntor. Esse daqui a gente tem 2 tipos de DR, né? DR vem do diferencial residual. A gente tem um que é o IDR e tem o DDR, que foi esse exemplo aqui. Vou falar sobre o IDR, né? O IDR é o interruptor diferencial residual. Qual é a diferença dele? Como o nome já indica, interruptor, a função dele é a alimentação de entes de fuga residuais que hajam diferença entre o que está entrando e o que está saindo. Ele vai ficar calculando essa diferença entre a corrente que está entrando nas fases, ou na fase, se for uma só, e a que está retornando pelo neutro. Se tiver em plena situação de normalidade, da mesma forma que vocês viram o circuito elétrico, né, lá na disciplina anterior, como era o circuito elétrico? O circuito elétricozinho aqui era, vou tentar desenhar aqui, certo? Aqui um circuito elétrico, ele vinha aqui, vinha a fonte, o mais menos, e vinha, ele tá com esse defeitozinho aqui, meu circuito que eu vou desenhar, ele aparece esses tracinhos. Então tem uma fonte e tem uma carga, uma fonte ou resistência. O que acontecia lá? Como o circuito era fechado, a corrente que sai pelo terminal positivo aqui, que a gente está chamando de fase agora, né? É a mesma que vai voltar pelo terminal negativo. Não tem como ser diferente. A corrente que entra na carga é a mesma corrente que sai. A corrente não vai ser drenada por outro local, ela não vai ser consumida na carga, ela só vai circular na resistência. Então, nas cargas, a corrente circula. Então, o que entra pelo positivo vai ser o que sai pelo positivo vai ser o que entra pelo negativo. Não tem para onde correr, certo? Então, o dispositivo... Então, o que entrar pelas fases aqui vai voltar pelo neutro. O vermelhinho aqui representam as fontes, né? Cada uma é uma fonte positiva. E o neutro aqui é o que vai receber de volta, é o condutor aqui que vai receber de volta essa corrente, que passou pelas cargas. Pronto. Do mesmo jeitinho, não vai mudar nada aqui. O que esse dispositivo diferencial residual faz?
ele percebe quando está entrando mais corrente pela fase do que retornando pelo neutro. Então, aqui ó, tem mais corrente pela fase do que retornando pelo neutro. Para onde está indo essa diferença? Pode ser alguém que está aqui, ó, tomando um choque, por exemplo. Pode ser alguém que está aqui, encostou no fio, e a corrente, essa diferença do que está entrando pelo que está saindo, está passando pelo corpo desse indivíduo aqui, que está encostando em algum equipamento, está tomando um choque, certo? Então, quando há uma diferença entre as correntes que entram na fase e a que sai pelo neutro, o DR ele vai abrir. Quando eu tenho um IDR, ele só abre nessas situações, essas pequenas diferenças. Quando eu tenho um DDR, ele junta as características do IDR com a de um disjuntor tradicional. Qual a característica de um disjuntor tradicional? Mesmo se estiver entrando corrente aqui e voltando a mesma quantidade, né? Vamos dizer que está entrando, é um disjuntor, é um DDR, disjuntor diferencial residual, a diferença entre o que entra e o que sai tem que ter uma tolerância, porque às vezes tem algum equipamento que naturalmente ele acabe drenando um pouquinho da corrente. O caso dos chuveiros elétricos é bem emblemático disso. Um chuveiro elétrico em pleno funcionamento, sem maiores problemas, às vezes ele vem, dependendo da marca do chuveiro, enfim, da tecnologia, ele acaba drenando uma correntezinha, certo? Para o seu terra. Isso é esperado. Então tem que ter uma tolerância. Se for tolerância zero aqui, o disjuntor vai ficar abrindo constantemente, porque os equipamentos às vezes drenam para o terra uma pequena parcela dessa corrente. Então a tolerância é de alguns miliamperes, geralmente 30 miliamperes, certo? Então tem essa tolerância de 30 miliamperes e tem aqui a capacidade do DR, né? Acho que eu mostrei para vocês não sei mais onde é que está, aqui perto de mim, no meu escritório, mas eu tinha mostrado para vocês um DR de 40 amperes. Aquela corrente é uma corrente aquela corrente de 40 miliamperes é uma corrente que ele suporta passar por ele, certo? Mas se ultrapassar, o que ele vai fazer? O IDR, ele vai, se aquela corrente for ultrapassada, ele vai se danificar. Então, ele foi feito para suportar a passagem de corrente de até 40 amperes. Se passar 50, ele pode derreter ali algum componente e se danificar, certo? Já o DDR, não. Ele foi feito ali de 40 amperes também, mas como ele tem a função de disjuntor tradicional unida com a função do DR, o que ele vai fazer? Além de ficar calculando essa diferença, se a corrente de alimentação ultrapassar a capacidade dele, né, a corrente nominal dele, no caso de ser de 40 amperes, ele vai abrir o circuito, certo? Ele vai identificar que está havendo uma sobrecarga e vai abrir o circuito. Coisa que o IDR ele não abre em casos de sobrecarga ou curto-circuito. O IDR, a única coisa que ele calcula é a diferença entre o que entra e o que sai. Pode ser entrar 1 ampere, sair 1 ampere, entrar 10, sair 10, entrar 20, sair 20, entrar 1000 e sair 1000. Se ele tiver, o que tiver entrando for igual ao que tiver saindo, para ele está tudo normal. Mas, logicamente, que numa casa, se entrar 1000 e sair 1000, é uma corrente muito alta para uma instalação residencial. O IDR não vai atuar, mas o restante do sistema de proteção deve atuar, não deve permitir uma corrente de 1000 amperes num circuito residencial. Foi algum defeito que está ocorrendo, certamente. O IDR não faria nada, mas o DDR ele faz. O disjuntor diferencial residual ele faz. Ele vai se ultrapassar a capacidade aqui, mesmo estando entrando e saindo a mesma quantidade de corrente, mas se for ultrapassada a quantidade de corrente, ele vai abrir também. Então, aqui a gente tem isso, ó, e olha esse camaradinho aqui, ó. Esse daqui é o chamado barramento de fases. Ó. O que ele está fazendo? Ele está pegando as duas fases, os dois fiozinhos,
e está ramificando. Ó. Essa fase do lado esquerdo está vindo para esses dois disjuntores aqui. Aí depois ela passa por baixo aqui, vem para esses dois disjuntores também. Então, um condutor foi ramificado para 4 circuitos diferentes. Essa fase do lado direito aqui, ó, ela vem, passa por baixo, ramifica para esse, ramifica para esse. Vem, passa por baixo, ramifica para esse, ramifica para esse. Então, 2 fios foram ramificados para 8 disjuntores diferentes, de forma tranquila, segura, né, sem ou com baixas possibilidades de defeito aqui, né. Aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, o pessoal foi vendo que esse tipo de barramento aqui, né, ele começou a causar alguns problemas, principalmente em indústria, começou a causar problema com o quê? Dentro lá dos quadros de distribuição, às vezes estava num ambiente mais afastado, um ambiente mais isolado da instalação, e ali passava-se por anos e anos, aí o matagal começava a crescer, não tinha uma manutenção muito adequada, e os bichinhos começavam a se abrigar dentro dos quadros, porque onde tem energia, onde tem passagem de corrente elétrica, tem aquecimento. E aí, às vezes, os bichinhos, répteis, às vezes, né, lagartixa, ou alguns outros roedores, algum bichinho ia procurar abrigo, um ambientezinho mais quentinho ali durante a noite, se escondia dentro do quadro de distribuição. E aí, o camaradinho aqui dentro, né, a lagartixazinha procurando um calorzinho ali para se aquecer, vinha aí, entrava bem no meinho aqui desses 2 condutores diferentes, desse barramento, né? E ficava no meio aqui. A princípio, esse metal não encosta nesse, são separados, mas se entrar uma lagartixazinha molhadinha aqui no meio, vai fechar um curto-circuito, porque mesmo eu tendo 2 fases diferentes, você vai ter as 2 fases aqui de 127 volts, ou 3 fases, enfim, as fases de tensões diferentes, de mesma tensão, mas defasamentos diferentes, né? Quando vocês falaram de circuitos trifásicos, na disciplina anterior, vocês viram que tem, mesmo se eu tiver 220 volts e unir, um 220 pode estar com um ângulo de 120 graus e o outro com um ângulo de 0. Então, efetivamente, a todo instante eles têm tensões diferentes. Eles não, a não ser que você encoste e solte na passagem por um 0, e mesmo assim, quando um tiver no 0, o outro vai estar no menos alguma coisa, no mais alguma coisa. Sempre vai haver uma diferença de potencial, porque eles estão em fases diferentes, né? Condutores diferentes de um circuito trifásico, estão em fases diferentes. Quando a gente encosta os dois, essas 2 fases, vai haver um curto-circuito, certo? Então, ou seja, um curto-circuito é o quê? Quando há um curto-circuito, ele vai ocorrer quando 2 condutores, 2 partes do circuito, com tensões diferentes, entram em contato uma com a outra, sem que haja uma resistência considerável entre essas partes. Então, na minha fórmula, na lei de Ohm, né, V igual a RI. Eu isolando o I, eu fico com V sobre R. Então, se eu tenho uma diferença de potencial dividida por uma resistência insignificante, a corrente, né, que é o V sobre R, vai tender a infinito. Então, se eu tenho lá 220 volts de diferença, dividido por 0,1 ohm, eu vou ter 2.200 amperes. Certo? Que vai ser, a corrente dos fios é menor do que 0,1, inclusive. Ter 0,1 para ficar mais fácil a conta. Mas eu pegar uma correntezinha, uma resistênciazinha insignificante, 220 dividido por essa resistência, é um curto-circuito muito considerável. Certo? Então, a gente vai chegar a milhares de amperes, e os condutores não suportam nem centenas, quanto mais milhares. Condutores de 1,5, 2,5. Então,
ele derreteria muito rapidamente esse condutor. Em questão de alguns segundos ele derreteria. Então é melhor não usar esse tipo de ligação, né, que permite ainda animais entrarem aqui nessa brechinha e causar um curto-circuito. E aí decidiu-se aos poucos irem trocando para o barramento do tipo pente, certo? Barramento pente, que é esse aqui, ó. Olha o barramento tipo pente como é. Esse aqui é o monofásico. Deixa eu abrir aqui o monofásico e vou abrir aqui o trifásico. Quero abrir só a imagem. Pronto. Esse aqui é um monofásico. Parece literalmente um pente, né? Só que você, se for monofásico, você faz o quê? A fase que vem do quadro geral, né? Ele já vem nesse formatozinho aqui para encaixar o disjuntor em cima dele, certo? Então já vem nesse formato, você só faz, ó, puff, encaixar o disjuntor nesse e a distância de um para outro é justamente a largurazinha de um disjuntor, a distância de um para o outro. Então vai encaixar bem direitinho aqui os disjuntores, ele já vai estar conectado, né? Então aqui o monofásico, os disjuntores que tiverem aqui em cima estão sob a mesma fase. E aqui o trifásico, vocês observarem, há um indentamento entre mesmo todos estando alinhados aqui, né, em cima, todos estando alinhados aqui, todo mundo está alinhadinho, então se eu encaixar os meus disjuntores, não vai ficar um em cima e um embaixo, todos vão ficar enfileirados, né, os disjuntores, aqui. Só que os que eu encostar aqui, nesse daqui, aí, nesse daqui, vão ficar em uma fase, os que eu colocar nesse daqui, que está na segunda filinha, nesse daqui que está na segunda, nesse aqui que está vão ficar na segunda fase, esse que está na primeira filinha, esse que está na primeira, esse que está na primeira, vão ficar na terceira fase, certo? Então acabou-se que criou aqui, agora não tem como a lagartixa, como ele está isolado uma fase da outra por essa parte plástica aqui, que tem o nome stack, né? Está isolado aqui, ó, uma fase da outra está isolado pela parte plástica. Não tem como a lagartixazinha, ou pelo menos é bem mais difícil, porque com os disjuntores preenchendo aqui, não tem como a lagartixa encostar em duas fases ao mesmo tempo. É um esforço bem maior. Então, a probabilidade de um curto por contato com algum animal ou com alguma parte úmida, né, cai consideravelmente quando eu uso esse tipo de barramento. Certo? Então, isso daqui vai cair consideravelmente. Ver se eu encontro aqui um quadro internamente pronto. Está aqui um quadro com um barramento de pente. Aqui, ó, vai ficar assim. Pronto, aqui assim. Vou mostrar isso daqui. Só botar o pentezinho aqui em cima, olha como fica justinho. Nem consegue mais ver o barramento um fio do outro. Os disjuntores ficam coladinhos aqui, um do outro. E quando aqui o camarada usou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 disjuntores e um DR, que é esse mais gordinho aqui. É só pegar o alicate e cortar aqui, ó, se não tiver mais. Corta aqui, bem no finalzinho desse disjuntor, pronto. Colocou o pente aí em cima, todo mundo está conectado por cima nessa mesma fase. Certo? Então, conectados com os outros. Foi uma emenda, né? Peguei uma fase só, que veio de um desses dispositivos, e coloquei em todos aqui. No quadro mesmo, ele acaba ficando só essa barrinha, esse pentezinho aqui, em cima dos disjuntores. E aí, por baixo, eu vou levar esses vários fios para a minha alimentação. Deixa eu ver uma imagem maior. Pronto, aqui, ó, stack, né? Veio uns fiozinhos por cima, o barramento por baixo, o barramento, então,
outro de novo aqui, ó. Ficou de cabeça para baixo esse daqui, mas dá para ver aí, dessa marca Stack. Bom, seria algo, se não fosse usar o barramento, o que, que eu faria? Olha como ficaria. Mas aqui é um trabalhinho grande, né? Fazer essa uniãozinha, ó, os fiozinhos amarelos, tem uma fase. Olha que ele dá um pulinho, né? O vermelho vem aqui, dá um pulinho, dá um pulinho, dá um pulinho, e o verde do mesmo jeito. Então, o barramento substitui esses fiozinhos aqui, bonitinhos nesse formato. Ele já faz essa conexão direta entre os disjuntores, né? Aqui os barramentos. Então, ele permite, ele facilita muito nossa vida nesse sentido. Aí tomaram muito espaço desse barramento mais tradicional, né, que ainda existe. Na UFAL, acho que praticamente todos os disjuntores, todos os barramentos ainda têm esse padrão aqui. Acho que só os mais recentes que já estão sendo utilizados com o tipo pente. E além do barramento das fases, né, que o barramento das fases ele recebe os fios e manda para os disjuntores, a gente tem o barramento do neutro, que é do neutro, que é esse azulzinho, e da proteção, que é o terra, né, que é esse verdinho aqui. E aí do barramento do neutro e do terra ele é mais simples, porque entra fio e sai fio, não precisa ligar em disjuntor, porque não tem um disjuntor para terra nem para neutro, né? Então, é um barramentozinho que é literalmente uma barrazinha metálica, cheia de buraquinhos com parafuso, onde você vai encaixar ali os fios, né? Chega um mais grossinho, provavelmente aqui, da distribuidora, entrou ali, apertou, e dali dos outros vizinhos aqui, dos outros buraquinhos, você vai fazer ramificações para os diversos circuitos. Mesma coisa com o neutro, né? Deixa eu mostrar para você. Uma daquelas imagens já mostrava o barramento de neutro. Cadê que mostrava o barramento de neutro? Tá aqui, ó. Aqui é bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Pronto. Tá o barramento de neutro aqui. O barramento de neutro no lado esquerdo, o barramento de terra no lado direito. É literalmente uma barra metálica, os parafusinhos aqui em cima, onde você vem com o fio, conecta o fio e dele vai sair uma ramificação, né? Então, provavelmente aqui esse mais grosso, né? Esse pretinho aqui mais grosso foi o neutro que veio da distribuidora e ele está saindo aqui esse monte de ramificaçãozinha azul aqui, mais fininha, né? Para os circuitos. O mesmo com terra, que deve ter recebido de algum ponto aqui o mais grosso, e depois vão saindo esses fininhos daqui, ramificações fininhas. Vê que o trabalho aqui, esse quadro está muito bem feito, né? O camarada usou esses terminais e não colocou o fio direto aqui, porque às vezes esse fio flexível, né? Ele vem com vários filetinhos e nem todos entram dentro do buraquinho aqui. Então o camarada vai usar esse terminal, dá um apertozinho ali, e aí esse conjuntinho de fios fica só o terminalzinho, que é bem mais fácil de encaixar ou disjuntores ou no próprio barramento. Aqui o barramento de pente, né? Tem alguns aqui sem ele, de pente, então quadrozinho padrão aqui, né? E aqui está recebendo o quê? Quando você vê, esse daqui é um disjuntor geral, provavelmente, aqui o IDR, e aqui um DRzinho só de 2. Então, recebendo alimentação. O IDR você já reconhece por ele ter 4 conexões. Então, aqui essas 4 conexões são 3 fases e um neutro. Então, você já sabe que é porque ele tem que ter sempre o neutro para ele ficar reconhecendo, né, o que entra e o que sai. Aqui ele desceu já para esse circuito e continuou seu caminho.
Aqui está esse barramento que eu tinha mostrado, né, para vocês, que são esses buraquinhos com os parafusos para prender os fios. O barramento mais antigo, né, que tinha esse risco de algum bichinho ficar entre uma barrinha dessa de cobre e outra. Barramento espinha de peixe, também conhecido, que aos poucos vem sendo substituído por aquele barramento lá de pente, né? E aqui tem mais ou menos, né, como é que seria a alimentação para um circuito. Então, recebo a alimentação. Quais são os condutores? Vou receber fase ou fases da distribuidora e neutro. Vou fazer um aterramento que vai sair da minha instalação, eu que sou responsável pelo aterramento, pelo terra. E esses 3 ou mais condutores, né? 3 se for uma fase, um nêutron terra, 5 se forem 3 fases, um nêutron terra, vão chegar no meu quadro geral. E do quadro geral, eu vou mandar o terra para o barramento de proteção, vou mandar o neutro para o barramento de neutro, vou mandar a fase para o barramento das fases, né? Nesse caso aqui, teve um DR que é obrigatório, né? Pelo menos um DR na instalação, que eu recomendo sempre. Como a norma sempre diz isso, olha, o mínimo é um DR. Eu coloco um DR em cada área molhada, certo? Boto um geral e boto ainda um DR em cada área molhada da casa, ou seja, botar um DR na cozinha, no circuito da cozinha, boto um DR específico para cada área molhada, que é onde tem maior probabilidade de haver ali uma fuga de corrente devido à própria região estar molhada, né? E aí, depois de sair dos disjuntores e do barramento, nesse caso aqui, pegou-se um circuito só, então peguei aqui um circuito, uma fase, né, que sai de um barramento, uma fasinha vermelha, que sai de um disjuntor, um neutro que saiu do barramento e um terra que saiu do barramento, e esses 3 condutores vão alimentar agora as cargas desse circuito. Então, a gente vai dizer, cada um dos meus disjuntores vai alimentar um circuito próprio. Então, aqui eu tenho o circuito de iluminação. E o que acontece no circuito de iluminação, pessoal? Nem sempre no circuito de iluminação o terra é necessário. Na maioria das vezes, para falar a verdade, o terra não é necessário. Então, nem precisa mandar o terra. Só que a gente só manda quando o quê? Porque o terra, ele não vai ficar ligado internamente nos componentes da minha lâmpada, no caso, né? Ele vai ficar ligado só na carcaça, onde eu posso encostar ali. Então, se tem uma luminária metálica bem bonita e tal, aí eu vou e mando terra para proteger a luminária. Porque na hora que alguém subir, for passar um espanador e a luminária estiver energizada, a pessoa encostar e não tomar um choque. Certo? Agora, se na lâmpada nem tem parte metálica, é tudo cerâmica aqui, material cerâmico, você não tem nem onde botar o condutor de terra, então você não manda o terra. Certo? Se nem tem onde botar o terra, para que eu vou mandar o terra, então? Então, aqui, ó, se possível, ligar o condutor de terra à carcaça da luminária. Mas se não tem luminária e não tem carcaça metálica, eu nem mando terra, eu mando só a fase e o neutro para iluminação. E aí, quando a fase chega na lâmpada, né, eu poderia pegar a fase, ligar na lâmpada, o neutro, ligar na lâmpada. Está tendo diferença ali de 220 em cima de uma carga que é a lâmpada. Pode ser uma lâmpada incandescente, fluorescente ou a LED. Está tendo essa diferença de potencial em cima dela. Vou fazer isso? Não. Não vou mandar fase neutro diretamente para a lâmpada. Por quê? Vai ficar ligada direto a minha lâmpada. Ou até mesmo, vai ser controlada pelo disjuntor? Não, por isso que nas lâmpadas elas têm que acompanhar de um interruptor próprio. Então, antes da fase e do neutro chegarem na lâmpada, chegarem nesse meu circuito, vou fazer aqui
Se ficar muito ruim, eu faço no meu. Pronto. Então tá aqui a minha fonte. Estou fazendo meu quadro aqui, tá? Orelha. Cadê vocês? Ah, tá aqui. Então, fazendo aqui no meu quadro, então fazendo aqui no meu quadro, se eu tenho uma fonte e aqui uma lâmpada, né? Aqui a lâmpada. E eu ligo direto a fase na lâmpada e o neutro na lâmpada, né? Aqui é o positivo, negativo, a fase do. Se eu ligo direto, a lâmpada vai ficar acesa direto. Certo? Não tem como eu desligar essa lâmpada. Chegar de manhã, solzão lá na janela e eu com a lâmpada ligada. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar um interruptor. Eu vou colocar um elemento que vai abrir ou fechar na hora que eu teclar nele. Pronto. Então, esse daqui é o interruptor. Eita, não vamos nem para ler. Então, coloco o interruptor aqui no meu circuito e aí a pessoa vai controlando. Aí, professor, se é um interruptor, eu poderia interromper se eu quisesse aqui no neutro, não posso? Funcionaria? Funcionaria. Deixasse aqui direto, interrompesse no neutro, funcionaria. Por que a gente não interrompe o neutro? A gente interrompe a fase. Porque na hora que eu interrompo aqui, eu realmente bloqueio a passagem de corrente. Não vai ter corrente na hora que está aberto. Mas a lâmpada vai ficar chegando aqui o mais. A fase vai ficar chegando na lâmpada 24 horas. Certo? Isso não é legal. Deixar a fase chegando na lâmpada 24 horas. Porque em algum momento, sei lá, alguém pode entrar sem energizado por essa tensão. Então, geralmente não, sempre, a gente interrompe é a fase. A gente deixa o neutro. Eita, danado. Deu uma batidinha aqui sem querer. Deixa eu tirar então. Bora. Deixa eu ver se eu consigo ligar minha câmera de novo, que eu esbarrei aqui. Deixa eu reiniciar aqui, pessoal, um minutinho. Professor, tá mutado. Eu falando loucamente aqui. Então, a gente interrompe aqui é o neutro, certo? Aliás, a gente interrompe a fase, porque se o neutro ficar ligado constantemente, é uma tensão de 0 volt aqui. E aí a fase, quando o interruptor estiver desligado, a fase não chega. O interruptor estando aberto. Então, quais são os nomes que a gente vai dar? A fase é aquele condutor vivo todo o tempo. A fase sempre vai estar energizada. O neutro é o condutor todo o tempo servindo de referência, próximo a 0 volt, é uma negativo. E esse condutor aqui, pessoal, que vai do interruptor até a lâmpada, ele não vai estar energizado quando o interruptor estiver desligado. Quando o interruptor estiver ligado, ele vai estar energizado. Então, hora ele está energizado, hora ele está desenergizado. Não pode ser chamado de fase nem de neutro ele. Então, a gente vai dar um nome para ele de retorno. Então, condutores de retorno só vão existir em circuitos de iluminação.
são aqueles condutores que vão estar entre o interruptor e a lâmpada, certo? É o condutor de retorno. Então, se eu tiver aqui o meu circuito de iluminação, que ele foi... Pronto. Vou tirar esse camaradinho, esse daqui. Então, tenho aqui o circuito de iluminação, ó, que foi fase neutra. Só que o neutro eu mando direto para a lâmpada. A gente vai ver aqui que, independente de como eu ligar minha lâmpada, eu posso ligar minha lâmpada por um interruptor, por dois, por três. Eu posso ligar minha lâmpada por um sensor de presença. Eu posso ligar minha lâmpada por um sensor, uma fotocélula, um sensor de luminosidade. Eu posso ligar minha lâmpada do jeito que eu quiser. Sempre o neutro vai chegar direto nela. A referência vai estar sempre nela, por um lado. A fase, ela não vai direto, não ficaria ligada direto, né? A fase vem para um interruptor, que é essa chave abre e fecha, e do interruptor para a lâmpada vem o condutor de retorno. Certo? Então, esse é o caminho que a gente vai ter. Quando o interruptor for ligado, a lâmpada liga. Certo? Então, neutro sempre na lâmpada, fase no interruptor, retorno do interruptor para a lâmpada. Esse é o nosso caminhozinho do circuito que a gente vai ver até hoje. Certo, pessoal? Tranquilo? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar lá do livro e vou passar para vocês uma tarefinha lá do livro. Deixa vocês me verem, né? Uma tarefinha lá do livro. Vou ver alguns exercícios lá do Hélio Creder. Vou dizer aqui para o pessoal, procura o Hélio Creder, edição tal. Vocês vão encontrar, acho que sem maiores dificuldades. Qualquer coisa, se não encontrarem essa edição específica, eu posso passar para alguém aqui do grupo, o Valdo, por exemplo, e depois ele compartilha com vocês. Não vou fazer o upload no site por questões óbvias, né, de direitos autorais, mas não tem muita dificuldade de encontrar não esse livro não. E vou passar algumas tarefinhas do livro para vocês entregarem na terça-feira, certo? Então ainda hoje eu coloco lá no site esse exercíciozinho, já dá para fazer alguns que tem lá no livro, né, com essa primeira parte que a gente foi vendo, divisão de circuitos, dos componentes internos, né? Para você já irem atrás, ver quais são os disjuntores que tem, as correntes que tem. A gente vai ver que não tem disjuntor de ampere em ampere. Não tem um disjuntor, se eu quiser, por exemplo, de 12 amperes, de 11 amperes, não tem. Tem um de 10, um de 16, um de 20, um de 25, um de 30 e assim. Tem algumas distâncias de um para o outro que são comercialmente disponibilizados. Sem falar nos diferentes tipos, na composição interna, no funcionamento, que eu quero que vocês já deem uma olhada, já para chegar com alguma coisa na aula de terça, certo? Então, vou bolar aqui uma atividadezinha, escolher algumas do livro ou passar alguma coisa para vocês entregarem na terça-feira, certo? Então, ainda hoje vai chegar aí no Ava o link para vocês, a tarefinha para vocês para fazer até terça. Beleza? Então, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Se alguém fez alguma pergunta aqui depois que eu entrei e saí, ela acaba sumindo. Se quiser repetir, falar. Tranquilo, então. Beleza, pessoal. Então, por hoje era isso. Desejo para todos um bom final de semana. Olhem o Ava daqui mais tarde, né? E já vai estar lá com a tarefinha para ser entregue até terça. Até terça antes da aula. E na aula a gente vai discutir sobre a tarefa já. Ok? Então, por hoje era isso. Obrigado pela presença de todos e até lá. Tchau, tchau.